Boa noite, irmãos. Que bom, estarmos aqui mais uma vez essa semana, pela terceira vez, graças a Deus, para adorarmos o nome do Senhor. Seja bem-vindo e que o seu coração esteja aberto para fazer aquilo que é da vontade do Senhor neste momento. Vamos orar. Pai, como é bom estarmos unidos, ó Deus, num só propósito, para te adorar, para prestar-te culto e também para estudar a tua palavra. Agradecemos, ó Deus, que o propósito único é estar diante do Senhor, e isso nós estamos fazendo com o nosso coração sincero. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos, ó Deus, pela Igreja Batista de Bela Vista, que nos proporciona esse momento. Agradecemos pelos teus filhos que participam aqui e também nas suas casas. Agradecemos a Deus pela irmã Cláudia, que o Senhor levantou para que pudesse trazer esses estudos maravilhosos. Ó Deus, abençoa a sua vida. Abençoa, Deus, capacitando cada dia mais. E que ela, ó Deus, possa sempre estar pronta, disposta para te servir. Agradecemos pela sua família, pelo Ricardo, seu esposo, pelos meninos. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem usado essa família, ó Deus, como instrumento para abençoar o teu povo. E agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora adorar ao Senhor, louvando o seu nome. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E João 9, 5. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e esteja nos abençoando neste momento. Irmãos, vamos cantar o hino de número 183. Enquanto nós estivermos cantando, os irmãos terão a oportunidade de fazer as suas transferências, dízimos e ofertas. Faça isso, as contas estarão aparecendo na sua tela e você poderá fazer com alegria. Faça com alegria, não por obrigação, mas faça com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Que Deus esteja te abençoando. Para todo perdido nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo. Do sol no esplendor não encontra rival, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri. Jesus é a luz do mundo. Do reino das trevas nós vimos Jesus. Jesus é a luz do mundo. Andamos seguros na trilha da luz. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri. Jesus é a luz do mundo. Ó cegos que a terra do mal habitais, Jesus é a luz do mundo. Na Bíblia se encontra essa luz que buscais. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri. Jesus é a luz do mundo. Do brilho do sol não carecem os céus. Jesus é a luz do mundo. Pois brilha o Cordeiro no templo de Deus. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri. Jesus é a luz do mundo. Amém. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais uma vez nos permitir, Senhor Deus, que te louvemos, ó Pai,
Que possamos, Senhor Deus, cada instante, cada minuto das nossas vidas, Senhor Deus, lembrarmos, ó Pai, que Jesus é a luz do mundo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Este mundo, Senhor Deus, tão atribulado. Este mundo, Senhor Deus, de tanto sofrimento. Nós temos, Senhor Deus, em nossos corações a certeza que Cristo é a única esperança, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que essa luz que brilha em nós possa brilhar, Senhor Deus, nos corações que ainda não a têm. Ó Deus, tem misericórdia. Que possa brilhar, Senhor Deus, na vida daqueles, Senhor Deus, que perdidos estão, sem o brilho desta luz, ó Tem Pai. misericórdia, Pai. Desperta-nos, Senhor Deus, para falar desta luz. Desperta-nos, Senhor Deus, para falar de Cristo. Amém, Jesus. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse momento é aquele momento que você gosta de mandar um abraço para o seu irmão. Faça isso agora. Manda um abraço, manda um coraçãozinho, manda uma carinha de sorriso, mas escreva alguma coisa também. Com certeza alguém está lá esperando uma mensagem sua. Ou você faz coletivamente ou faz individualmente. Aquela pessoa que você está com saudade, vai lá, agora dá um abraço nele. Muito bem. Com certeza agora você já, coração alegre lá também, né? Falando com seu irmão, aquele irmãozinho que está com saudade. Agora vamos ter um momento de contrição, aquele momento que você se coloca diante do Senhor, confessando os seus pecados. Nós pecamos todos os dias, todos os momentos, irmãos. E Deus é misericordioso e tem nos perdoado. Peçamos a Deus força para que possamos vencer as tentações, e Deus, na sua infinita misericórdia, está nos perdoando. Confesse ao Senhor, coloque também suas necessidades diante do Senhor e coloque a Deus aqueles pedidos que alguém tem confiado a você, pedindo que você ore por um ente querido, por um vizinho, por um amigo. Nós temos sempre os mesmos pedidos, mas sempre tem alguém diferente pedindo. Ore neste momento e peça a Deus para que Deus possa abençoar a cada um segundo o seu beneplácito.
Muito bem, queridos. Nós vamos, neste momento, orar. E você dobre os seus joelhos, se quiser. Esteja orando com o seu coração quebrantado neste momento. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus servos. O Senhor que conhece a nossa mente, os nossos pensamentos. Esteja, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, visitando cada lar, visitando cada pessoa, cada membro da família, visitando, Deus, cada membro da tua igreja, visitando, Deus, cada cristão, todos aqueles, ó Deus, que neste momento estão com seus corações quebrantados e prostrados diante do Senhor. Ó, meu Deus, atenda o teu povo segundo a tua misericórdia, porque as nossas necessidades são muitas, mas o teu amor é maior. Ó, meu Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja neste tempo difícil. Abençoa os teus filhos, ó Deus, onde estiverem como igreja. Abençoe, ó Deus, aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, para que possas chegar a alguém que conhece e ouvir, Senhor Deus, a mensagem salvífica de Jesus Cristo. E o teu Espírito Santo esteja trabalhando seus corações, para que, ó Deus, eles sejam salvos da condenação eterna. Ó, meu Deus, esteja nos preparando para o momento que o Senhor nos chamar, para que possamos estarmos alegres, ó Deus, por servir ao Senhor e por ir morar com o Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua serva que neste momento estará nos trazendo a tua palavra. Ó Deus, abençoa a irmã Cláudia. Temos orado por ela e o Senhor tem abençoado. Abençoa a sua mãe, Senhor, que está no leito de dor. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da tua filha. E abençoe os familiares, ó Deus, que têm cuidado dela. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor juntos. Hoje faremos o nosso 5º estudo, mas antes gostaria de relembrar com os irmãos todos os estudos que já fizemos até aqui sobre o Evangelho de João. No nosso primeiro estudo, nós vimos sobre João, o homem, falamos um pouquinho sobre suas características pessoais, sobre a autoria do Evangelho, também sobre a linguagem e estrutura, através dos sinais para inclusão. Falamos no nosso segundo estudo sobre João, a testemunha, sobre seus conhecimentos, sobre a geografia, sobre os assuntos gerais de Israel, sobre ser ele uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Falamos também sobre a sua intimidade com o Senhor, fazendo ele parte do grupo mais próximo de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. Falamos também sobre a sua profunda mudança de filho do trovão para apóstolo do amor. No nosso terceiro estudo, irmãos, nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, primeira parte, sobre os fundamentos da fé, que a fé é o caminho para a vida. Falamos sobre o que repousa a fé, falamos sobre a fé como uma resposta à iniciativa de Deus por sua palavra, testemunho dado por Cristo. Falamos sobre os testemunhos humanos e o testemunho divino sobre Jesus. Falamos no nosso quarto estudo, a mensagem do Evangelho, segunda parte, de como Deus dá testemunho de seu Filho, por meio dos lábios de Jesus, por meio das obras de Jesus e nas Escrituras do Antigo Testamento. Hoje falaremos no nosso quinto estudo, a mensagem do Evangelho, os sinais. Nós veremos sobre os sinais que estão expostos no Evangelho de João. Nós vamos então começar este estudo. A mensagem de João, os sinais. A estrutura, irmãos, do Evangelho de João é muito complexa.
qualquer análise rápida está sujeita a se tornar superficial. Não é a nossa intenção, mas nós não teremos tempo para aprofundarmos como gostaríamos. Mas falaremos sobre a estrutura e a mensagem do livro, que estão focalizados nos sinais, atos miraculosos de Jesus. Sinais estes escolhidos com o propósito peculiar de convencer seus leitores a crer em Jesus como o Cristo. Então, gostaria que os irmãos retornassem naquele texto que foi o primeiro utilizado por nós quando abrimos essa série de estudos. Está no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 30 e 31. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, como disse aos irmãos, a estrutura e a mensagem do livro estão focalizados nos sinais. Nós vamos começar pelos sinais apontados por John Stott. Primeiro, água em vinho, uma nova ordem. Então, se os irmãos abrirem e acompanharem, nós não vamos fazer a leitura, mas vamos falar sobre esses assuntos que estão nos textos a seguir. Então, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 11, nós começaremos pelas bodas em Caná da Galileia. Irmãos, nas bodas em Caná da Galileia, estavam ali, nestas bodas, a mãe de Jesus, Maria, Jesus e seus discípulos para as bodas. Falta vinho. Maria comunica a Jesus. Jesus diz a ela que ainda não é chegada a sua hora. Sua mãe diz aos serventes para fazer tudo quanto ele disser, mesmo ele falando que não era chegada a sua hora. Uma informação muito importante, embora a gente não preste muita atenção quando faz a leitura desses versículos, de 1 a 11, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, como diz a Bíblia Corrigida Fiel. Correspondem a 40 litros mais ou menos. Jesus manda encher de água essas talhas. Então, as 6 talhas de 40 litros cada uma, elas são enchidas de água. Eles encheram-nas até em cima, quer dizer, até quase transbordar. Jesus manda levar, irmãos, ao mestre-sala, ao mestre de cerimônia. Esse mestre prova a água feita em vinho. Os irmãos lembram que ele não sabia que elas estavam cheias de água. Só quem colocou a água, no caso dos serventes, esses são os únicos que sabiam. Chamou o esposo, então o mestre de cerimônia chama o esposo e diz que todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bastante, as pessoas, os convidados já têm bebido bem, ele introduz o inferior. Mas o noivo, palavras do mestre de cerimônia, até aquela hora, né, ou naquele momento, é que serve o bom vinho. Jesus, irmãos, principiou aí os seus sinais, manifestando a sua glória, como nós vimos
no capítulo 20, versículo 30 e 31, e os seus discípulos creram nele. Então, água em vinho, uma nova ordem, primeiro sinal, começa pelas bodas de Caná. Mas ela não para aí. Jesus toma o que o judaísmo oferece. Então, nós vimos lá 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Então, Jesus toma o que o judaísmo oferece como um meio de purificação. Essas talhas aí de pedra estão representando, estão no capítulo 2, versículo 6, e o transforma em algo que realmente satisfaz a necessidade. Começamos o primeiro sinal. Mas esse primeiro sinal, irmãos, ele dá prosseguimento, porque a passagem do capítulo 2, ela do 13 ao 23, nós vamos ver um diálogo, não tão um diálogo, mas nós vamos ver sobre a purificação do templo, e estava próxima a Páscoa dos judeus, do 13 ao 23, Jesus subiu até Jerusalém e achou o templo, irmãos, achou no templo todas aquelas pessoas que vendiam bois, ovelhas, pombos, escambiadores, todos estavam ali assentados. Fez uma zorrague, eu nunca consigo falar bem essa palavra, azorrague de cordéis. Isso, para compreendermos, são correias presas a um cabo. Então ele prende correias a um cabo e lança fora do templo a todos. Lança fora do templo também os bois, as ovelhas, espalha o dinheiro dos cambiadores e derriba as mesas, ou inclina, revira as mesas. E diz aos que vendiam pombos para tirá-los dali e não fazer da casa do Senhor uma casa de venda. Os seus discípulos, irmãos, se lembram do que está escrito. E aí há uma recorrência de passagens do Antigo Testamento, como nós vimos no nosso estudo passado. O zelo da tua casa me devorou. Os judeus disseram a Jesus sobre que sinal Jesus mostrava para fazer aquilo. Que sinal Jesus mostrava para fazer aquilo? Jesus respondeu que se derribassem o templo, em 3 dias ele o levantaria. Então aqui há um diálogo com esses judeus. Os judeus argumentam que levaram 46 anos para edificar este templo. Como Jesus levaria ou o levantaria em 3 dias? Jesus fala do templo de seu corpo, irmãos. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos entenderam isso, porque se lembraram dessas palavras e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele, irmãos, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Então nós começamos o primeiro sinal, a água transformada em vinho, pelas bodas de Caná, em seguida por Jesus no templo, purificando o templo. Nós vamos dar sequência, irmãos, a este fato, a este primeiro sinal. Aqui o significado da purificação do templo é: primeiro Jesus purifica o templo, o foco da religião da velha ordem.
e fala em um novo templo, o seu corpo. Segue-se, irmãos, o diálogo com Nicodemos. Está no capítulo 3, então se os irmãos quiserem abrir no capítulo 3, de 1 ao 10. Aqui nós temos Nicodemos, príncipe dos judeus, que vai ter com Jesus à noite. Então demonstra um certo receio de estar com Jesus. E chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, vindo de Deus. E Nicodemos fala com Jesus que ninguém podia fazer estes sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Jesus diz a Nicodemos que, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta como pode um homem nascer de novo, sendo velho. Pode, porventura, palavras de Nicodemos, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde que, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E continua falando que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E conclui dizendo: necessário vos é nascer de novo. Palavras de Jesus. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, então, irmãos, pergunta-lhe como pode ser isso. E Jesus responde: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então, Jesus diz a Nicodemos que, sendo ele mestre, não sabe estas coisas. Conclusão: o aprendizado mais profundo disponível no judaísmo precisa ser completamente refeito pelo Espírito. Então, o conhecimento deles necessitava de ser refeito pelo Espírito. Então, aqui há a conclusão do primeiro sinal a respeito do judaísmo. Mas ele continua, irmãos, no capítulo 4, de 1 a 42. Nós já lemos a passagem, pelo menos parte dela, no nosso estudo, acredito que o nosso estudo número 3. Nós estamos falando agora da mensagem que é comunicada aos samaritanos. Então, relembrando aqui no nosso primeiro sinal, água em vinho, uma nova ordem, nós vimos as bodas de Caná. Jesus toma o judaísmo e aquilo que ele oferece para a purificação e transforma em algo real que satisfaz a necessidade. Na purificação do templo, primeiro Jesus purifica o templo, que é foco da religião da velha ordem, e fala de um novo templo, que é o corpo, o seu corpo. No diálogo com Nicodemos, o aprendizado mais profundo disponível precisa ser completamente refeito pelo Espírito. A mensagem agora, irmãos, é comunicada aos samaritanos, no capítulo 4, versículo de 1 a 42. Jesus deixa a Judeia, irmãos, e vai outra vez para a Galileia. Então, ele está neste caminhar entre Jerusalém e Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria.
foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Isto que eu estou contando aos irmãos está nessa passagem do capítulo 4. Junto à herdade de Jacó. Então, a cidade chamada Sicar ficava junto à herdade de Jacó e estava ali a fonte de Jacó. Cansado do caminho, assenta-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e Jesus pede água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana indaga de como ele, sendo judeu, pedia de beber a ela, mulher samaritana, porque os judeus, os irmãos bem lembram, que não se comunicavam com os samaritanos. Jesus responde a ela se ela conhecer o dom de Deus e quem é o que falava com ela, lhe pediria e ele lhe daria água viva. A mulher fica, então, curiosa. Ela diz ao Senhor que o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde tens água viva? Ela pergunta a Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus responde a essa mulher que qualquer que beber da água do poço tornará a ter sede, mas o que beber da água que ele lhe der nunca terá sede, porque a água que ele lhe der se fará na pessoa uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui sim fechamos o primeiro sinal, quando Jesus, uma fonte a jorrar para a vida eterna, como diz no versículo 14 do capítulo 4. Água mais importante que a do poço de Jacó. Então, toda a importância dada pelos judeus a esses símbolos estão sendo aqui quebrados por Jesus, mostrando algo mais importante que aquilo que os judeus tinham. Irmãos, nós vamos ao nosso segundo sinal. Nosso segundo sinal, ele se refere à cura, vida, novo julgamento. Geralmente, os estudiosos separam as duas curas das quais nós vamos falar em dois sinais. Mas aqui John Stott coloca juntos estas curas. E como nós estamos estudando o Evangelho de João, na visão de John Stott, no seu livro Homens como Mensagem, falaremos destas duas curas juntas. A primeira está no capítulo 4, de 46 a 54, e fala sobre o filho de um oficial. Segunda vez, irmãos, Jesus está em Caná da Galileia. Ele foi lá naquele casamento, naquelas bodas, e agora ele está em Caná da Galileia, onde a água se fizera vinho. E ali um nobre, quer dizer, as pessoas já tinham conhecimento de Jesus, Jesus já tinha feito aquele sinal das bodas, então ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ouvindo este que Jesus estava ali, ou estava vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e que curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe diz que, palavras de Jesus, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então Jesus, conhecendo o coração daquele homem,
fala que se ele não vir sinais e milagres, não creria. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele está com uma urgência em que Jesus vá com ele até sua casa para que o cure. Jesus diz a ele: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, naquilo que Jesus lhe disse, e segue o seu caminho, retorna para casa. E descendo, encontra-se com seus servos, que lhe anunciam que seu filho vive. Então este nobre oficial pergunta aos seus servos a que horas ele se achou melhor. A criança melhorou, né? Seu filho melhorou. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Isso é o que está lá na passagem do capítulo 4. A segunda cura, irmãos, no capítulo 5, de 1 a 9, e é a cura de um paralítico. Nessa cura, nós temos aqui que havia uma festa entre os judeus e Jesus novamente subiu a Jerusalém. Então Jesus está neste caminho da Judéia para a Galileia e sempre retornando a Jerusalém nestas festas. João, o Evangelho de João, irmãos, é o único que fala que Jesus participou várias vezes dessas mesmas festas. Nos outros evangelhos, nos sinóticos, aponta apenas uma vez, mas aqui no Evangelho de João fala que ele participou de tempos em tempos. Então demonstra, fala com mais detalhes algumas informações sobre o ministério de Jesus. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas. Lembra que eu falei com os irmãos que João tinha um pleno conhecimento do local geográfico? Ele fala da porta das ovelhas em Jerusalém, um tanque chamado em hebreu de Betesda, e o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, os cegos, os mancos, os ressecados. Todos eles esperavam, irmãos, o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo descia, movimentava aquelas águas, e qualquer enfermo que entrasse ali ficava são, curado. Estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo, então visível, conhecido de todos. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho nenhum homem que, quando a água é agitada, me leve até o tanque. E quando eu consigo ir, então este homem já estava falando com Jesus, que quando ele conseguia se levantar ou ser ajudado, alguém chegava antes dele. Jesus diz então: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era o que, irmãos? Sábado. Sábado. Nós temos 2 sinais. Esses sinais, para John Stott, formam um par, e então é interpretado através do grande discurso do capítulo 5, de 19 a 47. Então Jesus passa a falar neste
trecho do capítulo 5, de 19 a 47. Nós sabemos que os fariseus, eles questionam esse paralítico, por que ele está carregando, olha só, irmãos, por que ele está carregando a sua cama, seu leito, no sábado? E ele diz que Jesus, quem o curou, o mandou carregar ali. Então esses homens questionam a autoridade de Jesus em curar este homem no sábado. Neste discurso, irmãos, Jesus faz a mais ousada reivindicação possível. Como filho exerce os privilégios do próprio Deus, particularmente em conceder vida, no caso do filho do oficial, em 5:21, e proferir julgamento, 5:22. No capítulo 5:22. Julgamento, irmãos, neste contexto, não quer dizer apenas condenação, mas expressa a ideia de decisão real, de decreto. Como juiz, Jesus, o Filho, tem autoridade de decidir sobre a vida e morte para todos. Está no capítulo 5, de 25 a 30. Estes dois privilégios são anunciados. Jesus anuncia. Ao primeiro ele diz, vai, teu filho vive. No capítulo 4, versículo 50. E o filho vive. Em seguida, o julgamento ao homem aleijado é, levanta-te, toma o teu leito e anda. Capítulo 5, versículo 8. Mas também ele diz, carregue a sua cama no sábado. 5, de 8 a 10. E adverte, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. 5:14. Então nós temos aí o nosso segundo sinal, com as duas curas, a cura do paralítico e a cura do filho do oficial. E Jesus, neste sinal, mostra a sua autoridade, que ele recebeu ordem do Pai e ele faz a obra do Pai. Nosso terceiro sinal a ser falado, irmãos, é alimentando os 5.000. Jesus, o pão da vida. Irmãos, há uma reiteração do êxodo por parte de Jesus, quando ele alega 3 vezes ser o pão da vida. Nós vamos achar isso no capítulo 6, então se os irmãos e amigos, que estão conosco, abrirem suas Bíblias no capítulo 6, e versículo 35. No 6:35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas a primeira parte, eu sou o pão da vida. Nós vamos ver isso no 48, do mesmo capítulo, eu sou o pão da vida. E nós vamos ver isso no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então nós vamos ver aí 3 vezes Jesus alegando ser o pão da vida. Reiteração do êxodo. Quando ele parte os pães e alimenta os 5.000, ou os quase 5.000, que estão neste capítulo 6, de 1 a 15,
o único milagre, irmãos, que é registrado pelos 4 evangelistas. Nós conhecemos este milagre. Ele é registrado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está simbolizando a dádiva de sua própria carne, como diz no versículo 51 do capítulo 6, já no final: darei pela vida do mundo. Própria carne que dará pela vida do mundo, como está escrito. Ele está aqui se referindo claramente à sua cruz e a sua carne dilacerada, que constitui o alimento real, e o seu sangue, chamado bebida real, no capítulo 6, versículo 55. Somente por meio da sua morte é que a vida se torna disponível para nós. Comer e beber são a surpreendente ilustração da fé. Isto é, irmãos, a aceitação pessoal de Cristo, a absorção espiritual de sua vida por nós mesmos. Está no capítulo 6 e o versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Comparando o 6:47, então, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, com o 54, que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comparando estes textos, vemos claramente que crer é equivalente a comer e beber. E este discurso, irmãos, é histórico. Dificilmente ele será uma referência direta à ceia do Senhor, segundo John Stott, que não tinha sido ainda instituída neste tempo aqui. Entretanto, muitos estudiosos acreditam que João escreveu o seu evangelho tendo como pano de fundo o cenário dos serviços de culto da igreja primitiva, pensando na possibilidade de ter sido escrito o evangelho, isso entre 90 e 100. É certamente apropriado dizer, irmãos, ou sentir que quando reunidos para celebrar a ceia do Senhor, estamos particularmente aptos a exercer a fé da qual esta passagem fala. Nós participamos da vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, este é o terceiro sinal. Nós estamos falando aqui de quando Jesus alimenta aqueles quase 5.000 homens, Jesus como o pão da vida. Ele é o alimento eterno. Nós vamos falar então sobre o nosso quarto sinal. Curando um homem cego, Jesus, a luz do mundo. Dos capítulos 7 ao 10, irmãos, ele faz o mesmo em relação à festa maior do calendário judaico, a festa dos tabernáculos. O centro da atenção nessa parte é a cura de um cego de nascença. Está no capítulo 9. Aqui, novamente, um ato físico simboliza uma verdade espiritual. Por 2 vezes nessa parte, Jesus proclama: eu sou a luz do mundo. Está no capítulo 8, versículo 12, já lido neste culto. E o 9:5 também já lido aqui.
Esta é uma referência à famosa cerimônia das luzes que tinha lugar durante a festa dos tabernáculos, quando grandes lâmpadas eram colocadas no templo, representando a coluna de fogo que Israel tinha para seguir através do deserto. Agora, porém, Jesus clama: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, ao contrário, terá a luz da vida. Está no capítulo 8, versículo 12. Uma vez que depois do ano 70, a festa do tabernáculo não mais era celebrada no templo, os irmãos lembram que no ano 70 o templo foi destruído. A manifestação de Jesus dirige-se à necessidade sentida por muitos judeus daqueles tempos, depois de 70. Também eles, como cego dos tempos anteriores, o qual fora expulso da sinagoga em 9:34, então se os irmãos olharem, após a cura deste cego, no capítulo 9, versículo 34, então os irmãos que quiserem abrir. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Então tinham perdido seu lugar de adoração. Como cego, os judeus que vieram após o ano 70 haviam perdido seu lugar de adoração. Mas Jesus encontra-se com o cego e restaura seu culto, dando-lhe uma vista espiritual para combinar com a sua vista física. Então, quando se curva em adoração diante do Filho do Homem, em 9, a partir do versículo 35 a 38, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: tu já os tens visto e é aquele que fala contigo. Disse-lhe ele: creio, Senhor, e o adorou. Ele mantém a esperança e uma mensagem a todos os que necessitam de tal restauração. Adore o Filho do Homem, que é a luz do mundo, e você celebrará a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos significava luz. Significava luz para guiar o caminho. Temos então o nosso último sinal apresentado por John Stott, ressuscitando Lázaro, Jesus, a ressurreição e a vida. A ressurreição de Lázaro, irmãos, também não vou ler, está no capítulo 11, bem conhecida dos irmãos de todos. É o último grande ato público de Jesus antes de sua própria morte. João prepara seus leitores para isto por meio do discurso do bom pastor, no capítulo 10. Aqui aprendemos que se Jesus deve ir em busca das ovelhas, e é o que diz lá, e ministrar a elas como o homem cego do capítulo 9, então isto se dará ao custo de sua própria vida. Como bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Está no capítulo 10 e versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós vamos encontrar no 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E no versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Jesus prepara o coração dessas pessoas no capítulo 10. Esta autoentrega, irmãos, de Jesus é dramaticamente prefigurada no capítulo 11. Ele escapa
de uma violenta hostilidade em Jerusalém e cruza o Rio Jordão para a sua segurança. Está no capítulo 10, 31, 39 e 40. Tomé sabe perfeitamente bem que será um suicídio voltar a Jerusalém. Ele fala isso no capítulo 11, versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Mas Jesus, apesar disso, retorna, porque somente ele pode salvar Lázaro. A ressurreição de Lázaro está ligada à retumbante reivindicação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Está no capítulo 11, versículo 25. Mas está claro que Jesus somente pode ser a ressurreição e a vida para Lázaro ao custo de sua própria vida. E assim, não nos surpreende quando o Sinédrio se reúne e decide que a ressurreição de Lázaro é a última gota. Se Jesus continuar sua missão, as consequências são incalculáveis. Ele deve morrer. Está no capítulo 11, versículos 47 a 53. Então, assim, tanto a morte de Jesus como sua ressurreição são pronunciadas nos capítulos 10 e 11. O capítulo 10 apresenta-o como o bom pastor que morre pelas ovelhas. E o capítulo 11, irmãos, como a ressurreição que dá vida aos mortos. A partir deste ponto, a história toma seu rumo inevitável. A partida de Jesus desponta no horizonte. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele se retira a um lugar privado com seus discípulos e prepara-os para uma vida em que a alegria de sua presença física será substituída por uma união espiritual com ele, nos capítulos 14 a 16. Seguem-se os momentos factuais de sua detenção, morte e ressurreição, capítulos 18 a 21. Através, irmãos, dessa excitante apresentação, João almeja que seus leitores venham compartilhar a fé, experimentar a vida e associar-se à companhia dos seguidores de Jesus Cristo, conforme o capítulo 20, versículos 30 e 31. Então aqui nós encerramos a nossa fala a respeito dos sinais. Como disse aos irmãos, John Stott apresenta os sinais de uma maneira mais compilada. Outros teólogos e estudiosos apresentam os sinais mais separadamente. Alguns apresentam como 7 sinais, e o pastor Russell Shedd acrescenta ainda um 8º sinal. Então separam, acrescentam a esses sinais que eu apresentei aos irmãos: o caminhar pelas águas, que está lá no capítulo 6, 16 a 70, e também a entrada triunfal em Jerusalém, no capítulo 12. Mas John Stott apresenta 6 sinais de uma forma compilada aqui, tudo seguindo uma ordem clara daquilo que estes sinais querem dizer. Irmãos, nós precisamos muito de entender a palavra de Deus para podermos então testemunhar. Não podemos ser inseguros
aos outros no nosso testemunho de Cristo. Por isso que nós sempre estudamos a palavra do Senhor, porque nós desejamos aplicá-la em nossos corações. Que nós sejamos dispostos a entender o que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra, que nós possamos ter esse desejo ardente de ler e conhecer a palavra do Senhor, para que então possamos testemunhar verdadeiramente do Cristo vivo em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude neste propósito, que nós possamos estar firmes no Senhor, nestes tempos em que vivemos. Estes homens do passado também viveram tempos muito difíceis, como nós os temos vivido aqui. Que Deus se compadeça de nós, tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa caminhada cristã. Vamos então orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós cada dia. Nós podemos sentir a tua boa mão, ó Deus, no sustento, na vida, na direção. Te peço, ó Deus, por aqueles que sofrem, que a tua boa mão seja com eles, sustentando-os na tua graça, Pai. Te peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos corações aflitos, dos corações enlutados, daqueles, ó Deus, que estão padecendo por enfermidades outras, além da Covid. Que o Senhor, ó Deus, possa curá-los, se for esse o teu desejo. Mas principalmente, ó Deus, dá a cada um a oportunidade de entender o teu amor, de crer em ti como o único e suficiente Salvador. Dá-nos a tua direção, ó Deus, e a tua paz. É o que te peço no nome precioso de Jesus. Amém.